Me considero um sujeito pragmático. Apesar da natureza de meu trabalho, jamais permiti que a paixão dominasse meu discernimento. Os meus colegas de pesquisa, por outro lado, muitas das vezes cedem, ou pela ânsia da confirmação, ou pela ganância. Em campo me deparei com os mais fantásticos relatos, em grande parte absurdos demais para dar crédito, e foi em um dos poucos credíveis que eu assinei a minha sentença. O fulano, chamarei dessa forma para preservá-lo de qualquer assédio. Ele me procurou há pouco mais de 6 meses. Não revelou muitos detalhes durante a chamada, afirmando que apenas pessoalmente seria seguro relatar o ocorrido. Apesar da evidente paranoia, me encaminhei para a cidadezinha vizinha para encontrá-lo. A casa era bem simples, mas extremamente organizada, móveis e objetos dispostos em padrões alinhados. O lugar cheirava alvejante, com um leve toque de café recém-passado. Apanhei uma xícara e o acompanhei até os fundos, onde nos sentamos sob a sombra de uma grande figueira. O fulano me relatou que seu pesar havia começado há cerca de 2 anos, e dia a dia se tornara mais frequente. A primeira experiência se sucedeu em uma noite tempestuosa. Na época ele ainda era casado. Sua mulher o acordou reclamando de barulhos vindo da janela, concluindo que o vento seria o provável causador do assobio noturno. Levantou-se para verificar apenas na intenção de acalmar a esposa e retornou para o seu descanso. Sem dificuldade, dormiu novamente. Quanto tempo passou, é impreciso afirmar, mas certamente não foi muito. Afinal, quando despertou, a tormenta mantinha a mesma intensidade furiosa. Foi nessa parte que abruptamente ele travou, com a xícara vazia pendendo no dedo, meio disperso, como se buscasse uma lembrança reprimida. Na continuidade de seu relato, disse-me que despertou repentinamente, mas não conseguia se mover, tampouco abriu os olhos. Nenhum músculo sequer respondia aos seus comandos, causando-lhe um profundo pavor. De repente, algo tocou suas pálpebras, abrindo-as, e lá estavam 2 seres cinzentos dotados de grandes olhos negros, sem expressão alguma, que o fitavam. Disse-me que, em meio ao desespero, sentia um desconforto dolorido no umbigo, e na tentativa de ver o que causaria tamanha dor, forçou a vista para baixo, tendo apenas um breve vislumbre dos tentáculos que se moviam acima de sua barriga. Então um flash de luz surgiu, tragando sua consciência. Segundo ele, o mesmo acordou aos gritos, encharcado de suor. Tentei me aprofundar na descrição dos supostos seres, mas pouco me foi revelado. A lembrança de fulano era disforme, limitada a poucos fragmentos. Nesse ponto, eu já estava quase certo que se tratava de paralisia do sono, mas pela insistência da curiosidade, pedi que me trouxesse mais detalhes das sensações. E algo me chamou a atenção. Antes de continuar, preciso esclarecer alguns pontos. Em meu trabalho, busco manter o ceticismo como referência para toda análise. Dessa forma, apenas quando todas as variáveis racionais são descartadas, é que parto para uma abordagem ufológica. Mas em raros casos, algumas conexões são inquestionáveis, como prova da manifestação do desconhecido. Fulano me descreveu que a sensação em seu umbigo era como a de uma grande agulha sendo introduzida vagarosamente, e a todo momento se ouvia um som parecido com o de um bip, que às vezes soava ruidoso como estática. Foi aí que a conexão surgiu. Em outro caso que pesquisei,
O entrevistado revelou praticamente as mesmas sensações e sonhos, porém descreveu as criaturas à sua volta como seres alados, como os anjos descritos em nossa cultura. Infelizmente, o meu tempo estava limitado, então marcamos um novo encontro para a semana seguinte. E com uma certa relutância, ele acabou cedendo ao meu pedido, para que na minha próxima visita eu pudesse levar um amigo, um especialista em hipnose e regressão. Em casa eu revisei a gravação comparando-a com a de outro caso. A não ser pela forma dos seres, eu estava certo. O relato era o mesmo. Quando eu entrevistei um homem referente ao caso das criaturas aladas, não havia enxergado sentido em dar continuidade. Afinal, além de fazer o uso de medicamentos pesados, inclusive um deles para psicose, o sujeito pouco conseguia transpor em sua fala, devido à letargia que o acompanhava, causada pelos medicamentos, creio eu. Procurei um novo contato com o sujeito, mas não obtive sucesso. O número telefônico já não pertencia a ele. No dia seguinte, decidi arrumar o assoalho da varanda da minha casa, que há semanas tirava a minha paz. Sempre que tocado, soltando um ranger estridente, as tábuas mexiam sobre os pés. Então retirei os pregos enferrujados, calçando as tábuas frouxas e trocando aquelas que estavam trincadas ou velhas demais. Terminei perto do meio-dia. Eu estava exausto. Conheci Marcos em campo. Ele prestava os seus serviços para os mais diversos pesquisadores do oculto. Conhecido como mago da psique em nosso meio, sempre que requisitado para um caso, os seus olhos brilhavam, demonstrando ansiedade genuína, e sem rodeios aceitou o meu convite. No dia marcado, partimos para a cidade vizinha, e ao chegar, o cheiro familiar permanecia no local. E após apanharmos nossas xícaras, partimos para a sombra da figueira. Marcos permanecia calado, mantendo um olhar sagaz, enquanto eu retomava a primeira experiência, para assim trazer um norte ao meu convidado. Ao nos reunirmos na casa do fulano, o mesmo nos disse que há cerca de 3 semanas após a minha primeira visita, ele havia despertado e paralisado, mas dessa vez o mesmo enxergava claramente. Relatou as criaturas da mesma forma difusa e o mesmo som de bip acompanhado da dor lacerante. Porém, dessa vez, os seres conversaram de uma forma que o fulano identificou como sendo algo próximo ao nosso idioma, mas em um tom abafado. Apenas recordava de algumas palavras soltas e, por fim, algo que soou como aumente a potência. E foi aí que apagou. Então partimos para a terceira experiência, a qual se sucedeu da mesma forma que a anterior, mas dessa vez a voz das criaturas era algo incompreensível, em um tom metálico e grave. Ouvimos sobre a quarta, que aconteceu apenas 2 dias depois. Essa trouxe algo novo. Ele afirmou que um chip havia sido implantado em seu corpo, e por alguma motivação desconhecida, ele assistiu a tudo com plena consciência. Eram 3 à sua volta. Um deles segurava o que fulano descreveu como uma seringa revestida de carne pulsante, onde uma agulha negra saía da extremidade como um ferrão serrilhado. Ele nos contou que sentiu uma dor lacerante ao toque do mecanismo orgânico. Paralisado e mudo, uma lágrima descia por sua face, sendo ela a sua última lembrança. Ele nos mostrou em seu braço direito a marca que o suposto procedimento deixou, um sinal avermelhado, onde ao toque sentia-se um calombo, pouco maior que um grão de arroz. Registrei algumas fotos do suposto implante, com autorização prévia, e seguimos para dar início à regressão, a qual registrei em vídeo. Nos encaminhamos para a sala de estar.
Fui instruído a permanecer fora do campo de visão de fulano. Então, sentei numa poltrona no canto, em total silêncio. O Marcos permaneceu sentado ao lado do sofá, estrategicamente longe da vista do homem deitado. Através de exercícios de respiração e comandos suaves, o Marco condicionou fulano ao seu estado de hipnose, retornando-o inconsciente aos primeiros acontecimentos da fatídica noite tempestuosa. O ambiente mal iluminado carregava um aspecto sombrio. Fulano expressava-se em um tom que variava entre uma criança com dificuldades ao formular uma frase a uma voz grave e zombeteira que gargalhava diante de questionamentos. Em todas essas variações, um arrepio gélido caminhava sobre a minha pele, causando um temor primitivo, o qual engolia seco na tentativa de afastá-lo. Senti um extremo alívio ao fim do procedimento. A minha primeira atitude foi sair do ambiente buscando a sombra da figueira. Com grandes arfadas de ar fresco, me recompus. Certamente estávamos diante de um caso genuíno. Em nosso meio, o que é mais visto são fraudes, quase sempre fomentadas pelos próprios pesquisadores. Diante dessa realidade, criamos um grupo seletivo reunindo alguns homens e mulheres que seguem à risca os princípios da pesquisa honesta, termo que usamos em nossa área para distinguir nosso trabalho ao dos que usam para autopromoção e desinformação tendenciosa. Alguns detalhes compartilhamos apenas entre nós, detalhes especificamente retirados do inconsciente dos entrevistados. Dessa maneira, mantemos nosso acervo de informações para comparação. Infelizmente, eu não posso trazer mais detalhes a respeito desse assunto. Uma semana depois, como combinado, eu e Marcos nos encaminhamos novamente para a cidade vizinha. Uma sensação pesava me acompanhava, pois eu não conseguia contato com fulano há 3 dias. O que era estranho, pois ele sempre se mostrou presente. Ao chegar no local, fomos recebidos por uma jovem mulher sorridente, que ao ser questionada, nos revelou com pesar que fulano havia sofrido um mal repentino, que o deixou em um estado catatônico. Eu disse a ela que éramos velhos conhecidos de fulano, e que estávamos de passagem pela cidade. A jovem nos conduziu até os fundos da casa. Sobre a sombra, repousava um homem de aspecto envelhecido. Estranhamente, era o mesmo sujeito que entrevistávamos dias atrás, porém, parecia 10 anos mais velho. O mais marcante era o olhar vazio. Seus olhos permaneciam paralisados. Nem mesmo a baba que escorria no canto de sua boca lhe tirava o foco inexpressivo. Retornei para minha casa pensando no assunto. Em outros casos que terminaram dessa forma, estavam descritos no acervo. Então consultei os meus colegas que me orientaram a deixar o caso. Mas não foi o que eu fiz. A minha curiosidade prevaleceu. Recentemente, toda a comunidade ufológica foi pega de surpresa com a liberação de centenas de documentos oficiais sobre casos extraordinários envolvendo o fenômeno OVNI. Mas desde o começo algo me incomodou. Analisando os vídeos e relatórios, tudo me pareceu um tanto primitivo, quando comparado à ideia de seres dotados de uma tecnologia extremamente superior à nossa. E isso me trouxe inúmeras questões. A frustração me consumia. Meses de pesquisa e não encontrei nada consistente. Então, há exatos 9 dias, recebi a minha primeira visita. A vaga lembrança remete a seres humanoides esverdeados com olhos de réptil, acompanhados de outros cinzentos. Noite após noite era a mesma visão, junto das sensações que fulano descreveu. O bip, a dor da agulha no umbigo,
tudo se sucedeu da mesma maneira. Após muita insistência da minha parte, Marcos concordou com o procedimento, que não se tratava apenas de regressão, mas algo mais profundo. Uma técnica pouco conhecida, usada apenas por círculos restritos, que consistia em hipnose acompanhada de ingestão de uma mistura de ervas e componentes químicos, que permitiam acesso ao mais profundo do inconsciente. Apesar dos perigos e casos de pessoas que retornaram completamente insanas após o procedimento, iniciamos então seguindo à risca todo o manual. Após tomar a mistura amarga, deitei-me sobre o solo de terra vermelha. Marcos permanecia ao meu lado, sentado sobre as pernas cruzadas. Durante alguns minutos, focamos apenas na respiração e logo estávamos sincronizados em um respirar ritmado. De repente, o vazio me dominou. Foi como se eu flutuasse em um mar tranquilo que reluzia como petróleo ao toque do luar amarelado. Ao longe, eu ouvia uma voz que me inebriava e me conduzia ao dia da minha última experiência. Um flash e eu estava na minha cama paralisado. Nada eu enxergava, e mãos me carregavam. Vaguei inerte na escuridão, como se estivesse em um movimento constante num veículo desconhecido. O tempo era inconstante, muitas vezes parecendo estático. Uma dor aguda penetrou meu braço, e a visão me foi devolvida. O ambiente era claro, exaltava o cheiro característico de hospitais. A maca que eu me encontrava era gelada, desprovida de qualquer conforto, apenas uma chapa metálica onde amarras oprimiam meus movimentos, sendo capaz de apenas mexer a cabeça. Observei que à minha volta existiam dezenas de criaturas humanoides, que, para minha surpresa, aos poucos iam perdendo a forma horrenda e davam lugar a feições humanas cobertas com máscaras hospitalares. Eram seres humanos, e no local inúmeras pessoas, desde crianças a homens e mulheres, encontravam-se na mesma condição que eu. Alguns gritavam em extremo terror, outros sorriam, orando como se contemplasse o divino. O bip era constante, vindo dos inúmeros aparelhos dispostos no local. Não eram mais coisas disformes e tentaculares, como em minhas lembranças, apenas simples mecanismos com botões e luzes e painéis. Uma dor lacerante me dominou quando retiraram o tubo do meu umbigo. Uma agulha do tamanho de um palmo pendia na ponta de um objeto. Eu vomitei engasgando em meio ao grito. E a última coisa que me recordo foi uma fala. Ele está resistindo. Aplique a máscara. Um zumbido estridente ressoou, e repentinamente tudo ao meu redor retomou ao aspecto grotesco. Marcos me despertou nesse instante. Eu me encontrava coberto de terra com os dedos fincados no solo. O suor em meu corpo era misturado com a poeira que tornou a minha camiseta branca totalmente marrom. Fiquei por alguns minutos sentado sobre o chão e tentando assimilar tudo o que se apresentou durante o procedimento. Demorei alguns dias para digerir. Nem mesmo o assoalho que havia voltado a ranger me tirou do estado de horror e dúvida. Aos poucos, as coisas se encaixaram. Quem são eles? Não sei afirmar com total certeza, mas certamente são os mesmos da minha espécie. Afinal, de que outra forma poderiam conduzir seus experimentos infames se não for por detrás das cortinas? Nos alimentam com falsas lembranças, criando histerias em massa para assim permanecerem ocultos. Uma simples olhadela basta. O conhecimento muitas vezes carrega a ruína como consequência. Não tenho muito tempo.
A maldita van preta está em frente à minha casa. Já faz horas. De alguma forma, todo o meu material de pesquisa desapareceu do disco rígido do meu computador. Não posso me estender muito. O zumbido estridente cada vez mais aumenta. Eu sinto muito sono. Me mantive acordado até então devido aos estimulantes que venho tomando, desde que o carro preto estacionou em frente à minha casa. Mas logo vou ceder. Os meus olhos pesam demais. O Marcos não me responde há dias. Talvez seja tarde demais para ele. Por fim, depositei esse relato pela fresta num assoalho da varanda. Creio que em algum momento alguém se encherá com o ranger das tábuas. Hoje me bateu um desespero. Por incrível que pareça, isso nunca aconteceu comigo. Sempre ouvi passos pela casa e sempre os ignorei, porque ela sempre me ignorou. Mas hoje, justamente hoje, sexta-feira 13, ela resolveu aparecer. Quando eu digo aparecer, é aparecer mesmo. Hoje eu vi sua face e te juro, pela primeira vez, roguei a Deus e a todos os santos depois de muito tempo. Não quero que vocês acreditem no que estão lendo. Eu nem sei se estou escrevendo isso, mas imagino estar escrevendo ou falando, sei lá. Acho que para espantar o medo. Um medo que eu nunca senti antes. Devo estar conversando com meu inconsciente. Já devo estar ficando louca. Minha sanidade deve estar abalada. Nem sei se isso é real. Era nisso que eu queria acreditar. Que nada disso é real. Só que querer não é poder. Enfim, já que é para contar o que está acontecendo, então vamos começar do começo. Alguns dizem que é dom que tenho, mas acredite, se eles vissem o que vejo, não diriam isso. Ver os mortos não é legal nem bonitinho. Eu tenho um pé na senzala. Era assim que minha avó, por parte de mãe, dizia. Eu sou espírita e às vezes sinto e vejo coisas que não me agradam, principalmente em lugares onde morreram pessoas que faleceram antes da hora, como é o caso do lugar onde eu moro. Esse ano faz exatamente 42 anos que a minha tia se matou no banheiro. Confesso que até hoje não acredito muito na história que a mãe do meu pai contava sobre o que aconteceu, como aconteceu. Minha tia tinha na época 13 anos. Ela era uma moça calada, que andava sempre de cabeça baixa, gostava de escrever poesia. Uma boa filha. Ninguém nunca iria imaginar que ela pudesse fazer isso, tirar a própria vida. Porém, o que me fez desacreditar na história é o fato de que minha avó disse que ela gritou: "Pai, eu não quero morrer." Uma pessoa que está prestes a cometer suicídio não fala isso. E outra coisa curiosa é que a arma que meu avô encontrou no banheiro junto ao corpo dela era uma garrucha enferrujada que meu pai brincava na rua com os seus colegas, e não encontraram impressões digitais na arma. História estranha. Meu avô pediu socorro para um vizinho, que negou ajuda, porque ela estava sangrando e ele não queria sujar o carro de sangue. Meus avós não tinham telefone em casa e minha avó teve que ir atrás de uma ambulância, e na época aqui era muito complicado encontrar ajuda. A estrada era de terra e também era noite. Quando minha avó conseguiu socorro já era tarde. Ela chegou morta no hospital. O tiro foi dado às 23h30. Ela morreu faltando 10 para meia-noite. Da meia-noite até as 3 da manhã é a hora que eu sempre ouço e vejo as coisas. Tem outras histórias também que eu já ouvi da minha outra tia. Ela já morou aqui
e dizia que ouvia barulho de corrente pelo quintal à noite, vozes pedindo socorro. Aqui já foi terreno de escravos. Muitos morreram aqui. Eu nunca ouvi correntes, mas vozes. Também já ouvi uma história do tio do meu pai, que dizia que aqui tinha um poço no quintal, que depois que foi soterrado para poder construir a outra parte da casa, e que durante a construção 2 pedreiros se desentenderam e um matou o outro, e depois jogou o corpo no poço. Ele nunca foi encontrado. Sei que é difícil acreditar nessas histórias. Eu mesmo não acredito nelas. A dos escravos até podemos relevar. Conheço lugares onde escravos morreram, que é considerado assombrados. A Praça da Liberdade é uma delas. Mas a do poço e do suicídio, tenho minhas dúvidas. Mas acredito nos fantasmas. Eles existem. Há 15 anos que moro aqui e convivo com eles. Eles sabem que posso vê-los e ouvi-los. No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça, até o dia que um deitou ao lado da minha cama e dormiu abraçado comigo. E não era tal paralisia do sono, onde você está acordado, mas não consegue se mexer e tem alucinações. Digo isso porque quando deu 3 horas da manhã, quem estava abraçado comigo levantou-se e foi embora. E quando foi às 7 horas da manhã, minha mãe recebeu um telefonema do hospital, dizendo que meu tio, que estava internado por causa de um câncer, havia morrido. Adivinha que horas ele bateu as botas? 3 horas da manhã, a hora morta. Foi aí onde as coisas começaram a piorar. Sussurros, vozes, até tapa na cara eu já levei. Nesse dia fiquei nervosa, levantei da cama e mandei o que quer que fosse para o inferno. Minha irmã ficou assustada e achou que eu era louca. Disse para que eu parasse de ver filmes de terror. Antes fossem os filmes de terror. Você deve estar se perguntando, por que você diz que é ela? Como você sabe que é ela? É como eu disse. Uma pessoa que vai cometer suicídio não pede socorro. Ela está presa aqui. Anda pela casa, ao contrário dos outros fantasmas. Ela sempre me ignorou, só que hoje, logo hoje, ela resolveu me notar. Resolveu dizer quem a matou. Resolveu revelar o que aconteceu realmente. Meia-noite, o despertador do meu celular disparou. Deixei ele na cozinha carregando. Eu estou sozinho em casa. Estava lendo quando aconteceu. Deixei o livro ao lado da cama e fui desligar o aparelho. Assim que levantei da cama, vi a porta do banheiro abrir. Ela fica de frente para a minha cama. Respirei fundo, fui até a porta e fechei. Depois fui para a cozinha. Peguei o celular e desliguei. Aí foi o que me toquei, que o despertador está programado para as 6 da manhã e não à meia-noite. Senti um frio na espinha. Meu velho dizia que quando isso acontece, a coisa tá feia. Deixei o celular em cima da mesa e comecei a rezar baixinho enquanto voltava para o quarto. Só que toda vez que chegava no Ave Maria, esquecia o resto da reza. Quando cheguei na minha cama, evitei olhar para a porta do banheiro. Deitei de costas para a porta que dava para a cozinha. Assim que fechei os olhos, senti alguém sentar na minha cama e passar a mão nos meus pés. Meu coração disparou. Lembrei de outra coisa que minha avó falava. Na hora do medo, rezar ou creio em Deus Pai. Foi assim que fiz. Só que na hora que cheguei na parte, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, a porta do banheiro abriu abruptamente. Sei lá, acho que por impulso abri os olhos e quando olhei, lá estava ela, cabelos compridos e pretos, caídos sobre o ombro. Sua
a face, não tinha face, e sim um rosto em decomposição. Ela esticou os seus braços em minha direção e gritou. A sua voz foi tão alta e assustadora que eu quase desmaiei de tanto pavor e medo. Imediatamente fechei os meus olhos e clamei a Deus para fazer com que aquela assombração da minha tia saísse da minha frente. Depois de alguns anos, eu ainda tenho essa péssima recordação que me faz sentir arrepios até os dias de hoje. Eu estava em uma viagem de negócios, saindo da minha cidade aqui em Mato Grosso e indo para Rondônia. Porém, eu não sei o que deu em mim que eu resolvi ir por uma BR, essas estradas interestaduais. Porém, quando eu estava em uma dessas estradas, eu vi que começou a ficar a noite e eu estava com muito sono e cansaço, pois eu tinha acordado muito cedo para viajar. Então, de longe, eu vi um hotel e ele estava a uns 300 metros. Então eu resolvi parar nele e, chegando lá, eu vi que ele estava vazio. E a única pessoa que estava lá era uma recepcionista. Então me aproximei do balcão onde ela estava e a perguntei se havia algum quarto liberado. Ela me olhou e disse que sim, que haviam 23 quartos. Em que posso te ajudar? Disse a moça pegando uma chave. Ah tá, é que eu queria um, sabe? Onde posso entrar? Perguntei a ela. Ela me deu a chave. Essa é a porta do quarto, no final do corredor do segundo andar. É o quarto 22, moço. Qualquer coisa, é só me chamar, disse a moça. Então eu peguei a chave e fui até esse quarto, subindo as escadas. Vi que realmente não havia ninguém ali, a não ser pela recepcionista. Logo me perguntei se era seguro ela ficar ali sozinha, naquele local, em uma beira de estrada. Pois logo ao chegar no meu quarto, eu coloquei as minhas malas em cima de uma cômoda que tinha no canto. Tudo parecia tranquilo e silencioso demais. No meu quarto, eu podia ouvir o som bem baixo dos grilos, cantando no meio do mato, que ficava do lado esquerdo e direito da estrada. Eu fechei a janela do quarto, pois estava entrando muito mosquito, e aquilo estava me perturbando. Resolvi então me deitar na cama para tentar dormir um pouco. Assim que eu desliguei a lâmpada, tudo ficou escuro, e a minha única fonte de luz era a luz da lua, que mesmo assim o quarto não ficava totalmente escuro. Peguei então no sono e depois de alguns minutos eu acabei acordando com um som de algo batendo na cômoda, onde eu havia colocado as minhas malas. Assim que eu abri os meus olhos, eu pude ver bem ali, no canto da parede do meu quarto, uma aberração, parada, quieta e imóvel. O meu corpo ficou estático. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Imediatamente eu acendi a minha lâmpada. E assim que eu acendi, aquilo desapareceu. Eu fiquei ali parado na cama. Eu fiquei uns 4 minutos olhando e revirando todo o quarto para ter certeza que não havia ninguém ali. Eu desci para o primeiro andar e perguntei para a recepcionista se realmente o hotel estava vazio. Ela olhou para mim sorrindo e disse que não havia ninguém. Em meio à nossa conversa, ela acabou me confessando que odiava o seu trabalho. Fiquei pensativo e subi para o meu quarto. Desliguei a lâmpada e me deitei mais uma vez. E com pouco tempo, lá estava aquela aberração no canto da parede. Porém, dessa vez,
eu conseguia ver a forma daquilo. Aquela coisa tinha 2 braços enormes, quase até o chão. Ela era magra e a sua cabeça parecia seca. Era como se aquela coisa só tivesse um crânio, não tivesse a pele e nem a carne em sua cabeça. Resumindo, parecia ser um esqueleto a cabeça dela. Dessa vez, eu vi que o braço daquilo estava batendo nas minhas malas e estava emitindo um som bem assustador. Parecia que aquilo ali estava com falta de ar. Era um som bem estranho. Eu me arrepiei por completo e me dei por conta que aquilo ali não se tratava de apenas uma ilusão ou algo do tipo. Aquilo estava vivo e estava ali no meu quarto. Liguei a lâmpada mais uma vez e o som daquela coisa havia parado instantaneamente. Não estava mais ali. Foi então que entendi que aquilo ali só aparecia no escuro, quando a luz estava desligada. Desesperadamente peguei as minhas malas, meu sapato e fui para o primeiro andar. Dei as chaves para a recepcionista e paguei a minha estadia. "Já vai?" me perguntou a moça. "Tem alguma coisa lá no meu quarto, moça. Não fica aqui sozinha, porque tem uma criatura lá em cima", eu disse à moça, enquanto eu tirava a chave do carro do bolso. "Ah, fala sério, que monstro aqui?" "Cara, na boa, você tá viajando. Eu acho que você tá tão cansado que você acabou tendo alguma alucinação, pesadelo. Se eu fosse você, descansaria um pouco aqui. Você vai ver que não existe nada no seu quarto. E amanhã bem cedinho você vai embora", disse ela, não acreditando muito no que eu tinha acabado de falar para ela. "Moça, eu sei o que eu vi, tá? Não sou doido. Tem algo naquele quarto que não é humano. Eu também não sei o que é. Eu vou embora agora. Eu não quero ficar mais aqui." E saí do hotel. Lá no fundo eu vi a voz dela. "Então tá. Depois eu vou ver se tem algo no seu quarto." Liguei o carro e dei a partida. E a última coisa que eu vi foi aquela mulher subindo as escadas. Me deu um calafrio em lembrar daquela coisa que estava lá no meu quarto. Eu acabei ficando um pouco preocupado com ela, pois até hoje eu não sei se ela viu o que eu vi. Também nunca mais eu a vi desde aquela última noite. E depois deste episódio, eu acabei fazendo outras viagens no qual eu passava em frente do tal hotel. Eu até reduzi a velocidade do meu carro para ver se ela estava lá. E nada, não havia sinal dela. Muito pelo contrário. Eu percebia que sempre quando eu tinha a oportunidade de passar em frente ao tal hotel, eu percebia que sempre era uma recepcionista diferente. Então eu tive uma dúvida. Será que foi uma ilusão? Ou realmente tinha algo dentro do meu quarto me observando naquela noite?